para cá. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor, essa atmosfera, nós sentimos a Tua graça. Te pedimos que use nesse momento Teu servo, Pastor Rubens, como uma ferramenta do céu, uma ferramenta afiada para essa série Recomeços, que possamos, Pai, em várias áreas, eu não sei, que cada um dos Teus servos veio recomeçar. Eu só sei de uma coisa: o Senhor não cuida da multidão, o Senhor cuida de forma individual. Fala conosco, Pai, assim eu te peço, usando o Teu servo de forma poderosa, em nome de Jesus. E se você pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Qual conversa você teria? Qual decisão mudaria? Quem você pediria perdão? Quem você teria coragem de abraçar? Todos carregamos marcas, escolhas, perdas, culpas, feridas. E algumas pessoas acreditam que sua história terminou exatamente onde tudo deu errado. Mas Deus nunca escreve o último capítulo no meio da história. Páginas rasgadas podem receber novos capítulos. Vidas quebradas podem ser restauradas. Famílias podem ser reconstruídas. Onde terminou a esperança, pode começar um milagre. Neste mês, queremos caminhar com você. Não importa onde você parou. Não importa o quanto você caiu. Não importa quanto tempo ficou distante. Porque o Deus da Bíblia continua especialista em recomeços. Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Marcelo estava falando de recomeço ainda agora aqui, e eu ali meditando. Nós recomeçamos todos os dias. Todos os dias o Senhor nos dá uma oportunidade de recomeçar. E que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que o Senhor te deu condição de estar aqui para ouvir a palavra do Senhor. Eu vou fazer a leitura, vocês assentados como estão, abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Cristo, escrito por João, no capítulo 5, e vocês vão só acompanhando a leitura aí no texto. Se quiser ficar com a Bíblia aberta, nós vamos discorrer aqui esses versículos, e aí você vai acompanhando, a gente vai seguindo junto nessa palavra. Na minha versão diz assim: a cura de um paralítico de Betseda. E estudando essa palavra, alguns escritores não cravam que se trata de um paralítico. A própria palavra, ela fala que é um enfermo que está ali. Nós vamos fazer essa leitura, a epígrafe do texto diz: a cura do paralítico de Betsaida. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, 5 varandas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, quando ela é movimentada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aí finaliza esse versículo dizendo assim, e aquele dia era sábado. Não está escrito por qualquer coisa isso aqui, tem um sentido para essa escrita aqui. O Senhor Jesus, Ele é especialista em recomeços.
Eu fico muito empolgado com essas séries, viu, pastor Marcelo? Eu fico muito empolgado, porque eu sei que essas séries, elas são direcionadas por Deus. E é Deus dando oportunidade para nós refletirmos e recomeçar. Às vezes nós começamos meio torto, às vezes nós começamos meio desajeitado, às vezes a gente começou sem muito preparo, mas o Senhor nos dá outra oportunidade de recomeçar, de retornar. E eu também vou aproveitar a oportunidade para convidar, hoje é dia dos pais, quero parabenizar todos os pais da ADEMIG, todos os pais que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que Deus abençoe, que você exerça de fato a sua paternidade no seu lar, que você de fato cumpra essa obrigação que o Senhor colocou nas suas mãos. E aproveitando, na Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando sobre a paternidade. Então, se você é pai, está em dúvida quanto às orientações, o que o pai deve fazer, na Escola Bíblica Dominical, todo domingo pela manhã, nós vamos estar estudando sobre a paternidade. Então, venha, traga sua família, é um momento de aprendizado da palavra de Deus. Amém? Assim ninguém te engana, assim ninguém fala do seu papel trocado, fala o seu papel conforme o Senhor nos disse, nos ensinou. Amém? Glórias a Deus. Então, a gente está aqui diante de um texto muito conhecido, e eu não vim nessa noite aqui falar de milagre, porque de milagre nós falamos aqui na tarde de milagre, nós temos um culto específico toda terça-feira à tarde. Eu não vim falar de milagres, eu vim falar de, olha só como está rápido ali o ligeirinho, hein? A gente veio aqui nessa noite falar de alguma coisa maior do que os sinais. A verdade, esse recomeço, essas circunstâncias aqui da nossa vida, ela ocorre quando Jesus nos chama. A nossa vida recomeça a cada momento quando Jesus o chama para recomeçar. Jesus sabe todas as coisas. Jesus sabe como você entrou aqui nessa noite. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece as suas limitações. E a palavra do Senhor, ela é muito clara em nos dizer que nunca é tarde. Não é tarde para recomeçar. Às vezes você acha que já caminhou demais e não dá para regredir, mas o Senhor me manda dizer a você nessa noite que nunca é tarde para escrever uma nova história. O Deus dos recomeços, Ele está aqui nessa noite. O Deus que muda história, que muda destino, que muda trajetos, Ele está, o GPS do céu está aqui nessa noite. E eu lendo esse texto, eu li esse texto várias vezes, e assim, se eu fosse resumir ele em uma frase, a maior tragédia não é cair, a maior tragédia é se acostumar a ficar no chão. Então, às vezes, a gente cai, e cair é do homem, né? Cair é nosso, é nossa atribuição, nós estamos aqui para isso, nós vamos cair, porque nós somos falhos. Mas o problema não é você cair, o problema não é você pecar, porque nós somos pecadores por natureza. O problema é o permanecer no pecado, permanecer caído, sem esperança. Essa mensagem de hoje é uma mensagem que mexeu muito com o meu coração, porque existem muitas pessoas vivendo, existem muitas pessoas trabalhando, existem muitas pessoas vindo para a igreja, né? Só que às vezes a aparência, nós falamos de Sardes uns dias atrás, às vezes as aparências não refletem aquilo que de fato nós somos. Há casamentos que não terminaram oficialmente, mas há muito tempo deixaram de viver. Há ministérios que começaram, que continuam funcionando, mas que perdeu a motivação, que não está animado, não está, você chama para uma atividade, está plenamente desanimado. Há jovens muito sorridentes, reluzentes nas redes sociais, mas por dentro tristes, sozinhos, solitários. E o Senhor me manda dizer nessa noite que Ele está neste lugar e que toda dificuldade, toda ansiedade, todo medo Ele vai lançar por terra, porque Deus é bom. Alguém falou hoje de manhã aqui, eu acho que foi na classe Rosa de Saron, falou assim, olha, se Deus agisse comigo com a raiva que eu tenho de mim às vezes, eu estava morto. É verdade.
Se Deus olhasse para mim com os meus olhos, com a forma com que eu julgo as pessoas, a forma com que eu olho, eu estava fulminado, eu não serviria para nada. Mas Ele é misericordioso. Ele chama você para recomeçar. Nada está perdido. Mas existem muitas pessoas que não esperam mais o milagre. Existem muitas pessoas que desacreditaram da palavra do Senhor, desacreditaram da volta de Cristo, desacreditaram que o Senhor tem um plano, um projeto para a igreja dele. O Senhor nunca fica confundido, o Senhor nunca olha como nós olhamos. Às vezes nós fazemos vários planejamentos, projetos, mas se nós não colocarmos a presença do Senhor, nós não vamos a lugar nenhum. Foi exatamente isso que Jesus encontrou. Uma pessoa em Betesda que não tinha esperança. A palavra do Senhor diz que ele era um enfermo, e ele estava ali num local chamado de Betesda, né? E o Senhor encontra ele, mas na verdade Jesus Cristo aqui, ele não encontra um paralítico ou uma pessoa enferma apenas. Onde ele entrou tinha muitas pessoas. Ele não foi lá para encontrar uma pessoa enferma. Ele foi lá para dar esperança para uma vida. Muitas vezes nós perdemos a esperança. Muitas vezes nós desacreditamos na sociedade, nos políticos, às vezes até dentro da nossa casa. Mas Deus não se confunde. E é por isso que Ele te chama para recomeçar, para buscar a presença dEle. Viver sem esperança é muito triste. Como Jesus transforma pessoas paralisadas, hoje nós vamos ver como que Jesus transforma pessoas paralisadas em pessoas com esperança, com propósito, com direcionamento do céu. Estou vendo ali o irmão do pastor Marcelo, prazer revê-lo, viu, meu irmão? Churrasqueiro de excelência, viu, irmãos? Uma benção, viu? Glórias a Deus. Irmãos, para nós entendermos o que está acontecendo aqui, a gente precisa entender em que contexto que está sendo escrito. Nós estamos no Evangelho de Cristo, que foi escrito por João. Ele é um pouco diferente de Mateus, de Lucas, de Marcos. Ele não tem as mesmas características. Esses mostraram muito mais milagres, muito mais narrativas da vida de Jesus. João, ele tem uma outra divisão aqui. Ele trata os milagres como sinais, porque os sinais eles não estão ligados à pessoa, mas sim a quem o representa. Neste evangelho aqui de João, nós encontramos 7 grandes sinais antes da crucificação. Eu registrei aqui, a água transformada em vinho, a cura do filho do oficial, que é antes desse texto que nós lemos, a cura desse enfermo, desse paralítico, a multiplicação dos pães, só sinais fortes, Jesus andando sobre as águas, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Só eventos, sinais poderosos. Então o livro, em seu teor, ele revela quem Jesus é. Qual é a característica, qual que é a identidade de Cristo. Então esse é o Evangelho de João. No capítulo 2, olha como é sequencial. No capítulo 2, Jesus Cristo purifica o templo. No capítulo 3, ele conversa com Nicodemos. Ali no capítulo 4, ele alcança aquela mulher samaritana. E agora ele chega no capítulo 5. Jesus realiza milagre justamente em Jerusalém, justamente no sábado. Aí tenta entender essa história. Ele estava fazendo uma coisa que na época, para os religiosos, era uma coisa inaceitável. Ele estava cuidando de pessoas. Ele estava olhando para a pessoa com problema. Ele não estava olhando para a nossa religiosidade. Ele não estava olhando para os nossos esquemas, nossos entendimentos. Não, ele estava olhando para a necessidade da pessoa. E ele hoje está aqui olhando para nós. Detalhe importante foi no sábado. Isso provocou ali um grande reboliço. Betesda significa casa de misericórdia, ou casa da graça. Por isso que a gente vê muitos hospitais que chama casa de misericórdia fulano de tal. Porque esse tanque, ele tinha uma característica de hospital. Era uma espécie de hospital. Tenta entrar lá nesse tanque agora, nesse momento lá.
era como se fosse um hospital a céu aberto. Lá estava cheio de gente enferma. A palavra do Senhor fala que tinha cegos, tinha mancos, tinha ressequido. Então, assim, era um lugar de sofrimento. Alguém vai para o hospital, se sente feliz de estar no hospital? Tem alguém que se sente feliz? Gosta de estar no hospital, além de ser médico, né? Que recebe para isso? Tem alguém? Ninguém gosta, né? Então, eu posso afirmar que quem estava ali, não estava ali porque gosta. Diferente de vocês hoje aqui à noite. Hoje à noite vocês estão aqui nesse hospital santo porque vocês gostam do Pai Celestial. Vocês estão aqui porque sabem que a presença do Senhor aqui é notória. Vocês sabem que vocês estão aqui porque o Senhor se faz presente e os milagres acontecem para todos aqueles que estão conectados com Ele. Um hospital a céu aberto, próximo à porta das ovelhas. Jerusalém tinha 12 entradas. E essa porta, alguns historiadores dizem que era uma porta, como se fosse uma porta dos fundos, por onde entravam ali os cordeiros para levar para o templo, para fazer, né, o sacrifício. E olha que coisa, agora o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele entra pela porta das ovelhas. Eu estava pensando, lendo a palavra e pensando, meu Deus do céu, mas os discípulos devem ter falado, olha, nós começamos a ler o texto, havia uma festa, né? Uns dizem que é Purim, outros dizem que era a festa do tabernáculo, mas aqui o importante não é a festa, o importante é que tinha um grande movimento na cidade, estava em grande festa. O que os discípulos devem ter pensado na época? Agora que nós estamos famosão, nós vamos chegar lá, nós vamos tirar foto, o pessoal vai pedir autógrafo para a gente, nós vamos entrar pela porta da frente, vai ser aquele arrastão de gente atrás de nós. Aí Jesus vai lá e fala o seguinte, olha, nós vamos entrar pela porta das ovelhas. É como se falasse assim, nós vamos entrar pela porta dos fundos, onde praticamente não tem ninguém importante para o mundo, mas para Jesus, ali estavam as principais pessoas, as pessoas que de fato necessitavam do Senhor. Então, é lugar de cordeiros, agora chega esse cordeiro, né, esse cordeiro lindo. Eu fiz uma pesquisa arqueológica e tinha algumas pessoas que negavam que existiam esses tanques. E aí, algumas pesquisas arqueológicas dizem que haviam algumas escavações, e nessas escavações encontraram 2 grandes reservatórios, 5 pórticos, né, com os corredores, né, cobertos, estilo de varandas, exatamente como João descreve. O pastor falou aqui na semana passada que se a Bíblia falasse que Jonas engoliu a baleia, ele acreditava, e eu também, viu? Tudo que está na palavra do Senhor, para mim, saiu da boca de Deus. É o nosso manual, é o que nos conduz, é o que nos direciona, é o que nos dá, é o que nos traz fé, é o que nos traz esperança no Senhor. Agora pense comigo, naquele lugar onde os cordeiros eram vendidos, tinha um mercado, tinha sacrifício, chega o verdadeiro cordeiro, e ele não veio apenas para curar corpos. Jesus não foi lá fazer milagre. Jesus foi lá restaurar a esperança. Jesus foi lá para nos ensinar que nós precisamos dele. Às vezes 38 anos pode ser, às vezes não, né? É muito tempo para nós, né? É praticamente mais da metade da nossa vida, digamos assim. Mas para Jesus isso não é nada. Às vezes 38 anos não é nada para o Senhor, para Ele poder nos ensinar. A multidão via apenas um doente, ou alguns doentes lá. Mas Jesus, Ele viu uma pessoa. Ele olhou e viu uma pessoa. Jesus vê o que ninguém vê. Então, às vezes, a gente pensa que está conseguindo enganar a Deus. Deus não se engana. Ele te conhece antes de você nascer. Ele conhece toda a sua história, até você chegar aqui. E mesmo que você esteja se sentindo fraco, frágil, sem forças, inabilitado, o Senhor manda te dizer que a sua história pode mudar a partir do momento em que você ouvir o chamado do Senhor e ouvir a palavra do Senhor e guardar no seu coração. Olha o que o verso 5 e verso 6 diz. Jesus estava ali, um homem que havia 38 anos e achava-se enfermo, junto com um monte de outros lá, né? E Jesus, vendo este deitado, Jesus viu
Jesus está te vendo, Jesus está te acompanhando. Tem uma música das crianças que fala assim: eu estou de olho. Jesus está de olho, o Senhor não descansa de olhar para nós, Ele está vendo. Eu estou trabalhando muito, eu estou me sacrificando muito, o pastor Marcelo não reconhece. O Senhor está vendo, o Senhor vê onde ninguém mais vê. E aí continua o verso, estava deitado, cadê? Verso 6, Jesus vendo este deitado, sabendo que estava neste estado há muito tempo, ele viu e ele já sabia que ele estava ali há muito tempo. Aí ele vai e faz aquela pergunta que às vezes nós queremos trazer muita teologia, às vezes a gente quer falar de uma forma muito rebuscada, mas nós servimos um Deus que é um Deus muito simples, um Deus muito prático, e o amor dele nos constrange. Ele chega para o paralítico, para o doente ali, e fala assim: você quer ser curado? A pergunta inicialmente parece uma pergunta tola, não é? Se você chegar no hospital lá agora e perguntar para quem está lá internado, passando por dificuldade, tomando soro, tomando remédio, falar assim: tu quer ser curado? A pessoa vai rir de você, não vai? Só que aqui, quem estava falando é alguém que enxerga o futuro. As pessoas podem olhar o rótulo, as pessoas podem olhar ali a sua fraqueza momentânea, pode olhar ali a sua enfermidade, mas o Senhor, Ele não olha o rótulo, o Senhor, Ele vê o coração. É por isso que Ele transforma as vidas, porque Ele sabe que o pastor Marcos tem um potencial enorme, Ele conhece desde a criação. Então Ele chega e fala assim: queres ser curado? Queres ser curado? É uma pergunta direta, né, irmãos? Você quer ser curado, Carlos? Você quer ser curado? Só tem duas respostas: sim ou não. Mas nós somos craque, nós somos especialistas em dar desculpa. Nós somos especialistas em responder, geralmente com outra pergunta, uma pergunta. Essa é a nossa característica. Querem ser curados? Jesus Cristo faz essa pergunta para o paralítico apenas para entender o coração, apenas para ver qual que seria a saída que ele ia falar ali. Para ser curado, irmãos, precisa querer. Para ser curado, precisa decidir, precisa escolher. A cura não vai procurando as pessoas, não. Eu preciso decidir. Jesus poderia chegar nessa porta das ovelhas, fazer um sinal com a mão. Aliás, ele não precisava nem ir lá, né? Se ele lançasse uma palavra lá, já resolvia tudo. Mas ele vai lá, chega numa pessoa doente e pergunta: você quer ser curado? Adak, você quer mudar a sua condição de vida? Você quer crescer? Você quer representar o Senhor de uma forma digna? O Senhor está querendo perguntar nessa noite: você quer ser curado? Você quer recomeçar? Recomeçar exige querer, exige decisão. Você coloca no GPS, o GPS aí vai para o trabalho, aí que chega no meio do caminho e fala assim: olha, você precisa fazer um outro atalho aqui, porque essa avenida aqui está muito cheia. Aí você vai e decide: eu acato ou não acato? Eu posso, não, vou por aqui, vou escolher quebrar a cara por aqui, ou pela sugestão aqui, embora me mande por mais longe. Eu preciso querer, não basta desejar. Às vezes a gente quer ser curado, às vezes a gente quer recomeçar, mas eu fico só no desejo. Aí eu preciso disso, eu preciso mudar, eu preciso fazer, mas eu não avanço, eu não decido. Querer melhorar é diferente de decidir melhorar. Jesus nos dá uma oportunidade todos os dias para recomeçar, para fazer melhor. Olha, eu toquei, errei algumas notas, Deus vai dar outra oportunidade para você treinar mais e ter notas preciosas aos olhos do Senhor. Não estou dizendo que vocês erraram não, viu, irmãos? Estou só dando um exemplo, tá bom? Jesus não perguntou sobre a água, porque às vezes a gente olha para onde está o milagre, né? Olha, peraí, mas
E a água? Jesus não perguntou sobre a água, não era o que ele queria saber a sua vontade, a vontade do enfermo. A vontade é de ficar são, é de ser sarado, é de ser livre dessa dificuldade que você está passando. Só Deus, olha o que eu vou dizer aqui, só Deus é capaz de quebrar ciclos, de mudar histórias, de transformar quem não vale nada, para valer um pouquinho na obra do Senhor. Nosso Deus, Ele é amor, e quando Ele chama para recomeçar, não pense duas vezes, aceite, porque a gente vê o agora, a gente vê o que passou, a gente olha para ali para trás, perde a esperança, mas o Senhor já está olhando amanhã, segunda-feira, Ele já sabe o que vai acontecer amanhã. O Senhor está no controle de tudo, o Senhor está no controle da sua vida, da sua família. Nenhuma praga virá sobre a sua casa, se você atentar para a voz do Senhor. Mantenha essa conexão com o Senhor. O problema do paralítico, ou desse doente, desse enfermo, não era a doença em si. O problema era a mentalidade. Porque se você encontrar com Jesus agora, tete a tete, e Ele perguntar, você quer que eu resolva esse seu problema? Você vai pensar duas vezes? Certamente não. Se o Senhor aparecer e falar comigo, olha, eu quero te curar dessa enfermidade, dessa cegueira, dessa paralisia que você tem, se você receber a presença do Senhor, não pense duas vezes, aceite, porque Deus sabe o que é melhor para nós. A nossa mentalidade precisa ser restaurada todos os dias. Desculpas paralisam o recomeço. Eu não vou pedir para tocar na banda, viu, pastor Eliezer? Porque eu não tenho tempo, ou porque eu não tenho habilidade, ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque o pastor Eliezer nunca me chamou para tocar na banda. Nota que eu estou criando uma paralisia, estou criando uma dificuldade. Nós somos especialistas nisso, viu? Somos especialistas nisso. O que o enfermo fala? Olha, eu não tenho ninguém me ajuda, ninguém cuida de mim, ninguém olha para mim. Quer ser curado? Quer mudar a história da sua vida? Coloque-se na presença do Senhor. Queres ser curado? É a pergunta de Jesus. E ele responde, eu não tenho ninguém. Como que esse paralítico, esse enfermo, chegou lá nesse lugar, hein, irmãos? Pararam, não nasceu lá, não. Alguém ajudou ele a chegar lá. Só que a gente esquece isso. A gente prefere terceirizar o que é para nós decidirmos. Somos nós que temos que tomar a decisão. O milagre, ele é individual. O milagre, ele vem no CPF, ele vem na pessoa. Jesus Cristo, Ele não erra, Ele conhece as nossas necessidades. Então eu não posso responder que eu não tenho ninguém, que ninguém me cuida, que ninguém me dá espaço. Faça a vontade do Senhor para você ver se o espaço não vai aparecer. Se coloque na presença do Senhor. O pastor fala direto aqui da gente fazer o devocional, né, e bate muito nessa tecla. Experimenta fazer, para ver se as oportunidades não vão aparecer, se Deus não vai te usar como instrumento, se almas não se converterão através do testemunho, do seu testemunho. Jesus pergunta uma coisa do futuro, porque eu sou doente, e ele chega para mim, tu quer ser curado? Ele está falando do futuro. É lógico que a pessoa vai falar, quero, né? Só que a pessoa está presa no passado. Eu não tenho como ser curado, porque eu não tenho ninguém que me joga ali. Então, quando a água é agitada, quando tem um movimento, tem gente que adora movimento, tem gente que gosta demais de movimento, mas aí quem estava na frente dele não precisava de piscina, não precisava de tanque, não precisava de água, porque quem estava na frente dele era a água viva, o próprio Jesus. A água veio até ele, o milagre veio até ele. E às vezes nós
relutamos, né? Ele fala assim, ó, ninguém me cuida, ninguém me joga lá dentro do tanque, demonstrando solidão, abandono. Quantas pessoas se sentem assim, se sentem abandonadas, começa sentando no primeiro banco da igreja, depois vai para a metade, depois vai para o fim, depois vai para fora e depois não quer voltar. Como nós vivemos uma sociedade com essas características, mas Jesus hoje chama. O chamado hoje é para recomeçar, é para voltar para a casa do Pai. Quando ele disse isso, Jesus estava diante dele. Talvez você tenha as mesmas características. Eu vou dizer que eu, às vezes, tenho essas características. Às vezes eu falo, poxa, mas ninguém me ajuda, não é possível. Será que não estão vendo que esse fardo é muito pesado? Mas Jesus manda dizer que, mesmo que ninguém te ajude, mesmo que ninguém repare na sua habilidade, Jesus é o seu guia seguro. Jesus é o nosso porto seguro. E tudo aquilo que você fizer, faça para a honra e para a glória dele, porque Deus é justo e ele recompensa na hora certa. Então a primeira desculpa é que não tenho ninguém. A segunda desculpa, aí não basta ter uma primeira, porque nós somos craques, nós criamos desculpas. A segunda é, outro chega primeiro. Espera aí, eu estou no hospital tentando me curar e eu estou reclamando aqui que outras pessoas chegaram primeiro. Note, eu estou num lugar que chama Casa de Misericórdia e tem uma característica de competição dentro da Casa de Misericórdia. Quem chega primeiro, recebe a bênção. Quem chega depois, perdeu a bênção. Olha que coisa. Jesus está nos ensinando aqui, que quem chega primeiro nem sempre é o escolhido, porque Deus olha o coração. Deus olha aquilo que está dentro do seu entendimento. Deus conhece as suas ações. Competição, comparação. Olha, tem gente que está ajudando os outros aqui, eu não estou conseguindo, porque ninguém me ajuda. Inveja. Olha, eu tento, mas outra pessoa vai lá e ajuda outra pessoa. É difícil isso aqui, viu? Desânimo. Aí você pensa, 38 anos esperando, vendo muitas pessoas sendo curadas, já agoniado, angustiado, porque não conseguia chegar. Aí chega Jesus para ele, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês: para de olhar para o tanque, para de olhar para o movimento das águas, para de olhar para a piscina e foca em Cristo, foca em Jesus. Então, quando você for fazer um ensaio, o ensaio é para Jesus. Quando você for preparar uma aula de escola bíblica, essa aula é para a classe X, mas a intenção é para Jesus. Se você fizer isso, você será bem-sucedido, você terá um recomeço de excelência. Enquanto aquele homem olhava para a água viva estava ali na frente dele. Note que Jesus é tão bom, tão educado, que ele não rebate, ele não discute, porque ele poderia muito bem falar, né? Você falou assim, olha, não tem ninguém, não, mas não estou perguntando isso, não é isso que eu estou perguntando, eu estou perguntando se tu quer ser curado, se tu quer mudar a sua estrutura, se você quer sair dessa condição, se você quer recomeçar, é isso que você quer? Só que Jesus não debate, não discute, ele apenas fala. A palavra de Jesus, ela cria um novo começo, ela cria um recomeço. Eu vejo nesse texto 3 imperativos, aqui no verso 8, vamos ao verso 8 aqui. E Jesus disse, levanta-te, erga-te, se coloque de pé. Agora pensa, se uma pessoa está 38 anos, sem se mexer, se arrastando, e aí chega uma pessoa e fala assim, olha, levante-te, erga-se, coloque sobre os seus pés, com a autoridade que há no nome de Jesus, pessoas se levantarão aqui, pessoas se levantarão para levar a palavra do Senhor a lugares distantes, que você nem imagina,
porque o Senhor é quem dá essa ordem de comando, é o próprio verbo da ressurreição. Jesus aqui está devolvendo a vida, porque esse enfermo, ele não tinha esperança mais, a esperança já tinha ido embora, porque 38 anos é difícil, irmãos, não é fácil, 38 anos amargando essa dificuldade, talvez as pessoas até zombando, brincando, rapaz, você fica aí, tu tem que ficar mais perto da borda aqui, ficar mais atento, o agito das águas não era em hora marcada, acontecia de forma aleatória, então assim, não tinha como eu prever, ficar mais próximo ou mais longe, mas Jesus manda ele se levantar, devolvendo a vida para ele. Talvez é o que Deus quer para nós nessa noite, talvez seja esse chamado que Ele traz para nós, talvez Ele está pedindo aqui para que nós levantemos a nossa fé, talvez, às vezes minha fé deu uma estremecida, deu fraquejada, Deus está querendo levantar a fé de irmãos, de filhos aqui nessa noite, talvez é o casamento deu uma desandada, deu uma desregulada, mas Deus manda dizer, levanta, porque esse casamento foi o Senhor que providenciou, não foi outro que providenciou, levante do seu ministério, às vezes eu estou aí parado, cheio de talento, a igreja cheia de necessidade, cheia de projetos, cheia de intenções, e eu estou parado, cheio de talento guardado, o Senhor manda falar, levanta-te, saia desse comodismo, levante a esperança, nós vamos levantar a nossa esperança, porque a nossa esperança, ela é no Senhor. A vitória vem para aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Está fraco? Está com moleza? Está com medinho? Jesus manda levantar. Levanta e receba a palavra do Senhor no seu coração. Segundo imperativo, toma o teu leito, toma a tua cama. A cama carregava o homem. Aí quando encontrou com Jesus, agora é o homem que vai carregar a cama. Está vendo como ele muda? Está vendo como ele muda a história? Está vendo que às vezes você se entende como um perdedor, como fracassado, como humilhado, mas Deus não deixa um justo padecer. Deus não deixa um justo padecer. Ele muda a história, Ele muda diagnóstico, Ele muda a questão na justiça. Às vezes você está com uma questão, você fala, eu não tenho como ganhar isso aqui. Deus pode mudar, se isso for da vontade dEle. Por isso que nós temos que orar sempre pedindo a vontade do Senhor. O nosso passado não será apagado. Então, se você foi uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa que praticou muitas coisas, o seu passado não será apagado. A gente viu no domingo passado. O seu passado, ele vai continuar. Mas Deus vai transformar o seu passado em testemunho. Quantas pessoas que a gente já viu testemunho, que é ex-drogado, ex-ladrão, e aí vem para a igreja e fala do seu testemunho, da mudança, ex-cantor do mundo, né? E aí vem para a igreja e Deus fala, olha, muda esse caráter, agora você não vai mais cantar para o mundo, agora você vai cantar para Jesus, você agora vai cantar para almas. Quem encontra com Cristo não apenas levanta, mas aprende a caminhar. A ordem é para marchar, a ordem é para seguir, não é para ficar estacionado. Nós não somos carro, né? Nós não vamos ficar na inércia, nós vamos continuar, porque a volta de Cristo é um sinal, está muito latente. Jesus Cristo está voltando, e nós precisamos fazer enquanto é tempo. Nós temos que adorá-lo, louvá-lo, aproveitar cada encontro aqui na igreja para adorar o Senhor junto com os irmãos, porque a volta de Cristo, ela é iminente. Ele está voltando a buscar a sua igreja. Nenhum amém? Será que nós estamos esperando a volta de Cristo? Será que nós, de fato, estamos antenados, ligados para a volta de Cristo? Você chega no aeroporto, você fica atento, né? Eu vou, fulano de tal, saindo em 10 minutos, última chamada. Só que para esse voo que nós vamos fazer, não tem chamada não, a chamada é todo dia.
Deus está mandando andar, levantar, caminhar, tomar a cama, andar, fazer e acontecer para o Senhor Jesus. E o que isso aqui se conecta com a nossa série? Recomeçar. Jesus chamou muitos para recomeçar, e a Bíblia é recheada, nós vamos ter aí vários exemplos. Domingo passado, nós falamos carinhosamente, né, deu um nome carinhoso, pastor Marcelo, do Pedroca. O Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes, depois ele fala 3 vezes, se tu me amas, né, para confirmar, né. Então olha só, Pedroca, ou Pedro, ele negou a Jesus, mas ele teve a oportunidade de recomeçar, e virou pastor de igreja, virou servo do Senhor. Nós temos a mulher adúltera, que estava condenada, mas ela encontrou com Jesus, e aí ela teve nova vida, nova oportunidade, novo olhar, olhar de misericórdia. Nós temos exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um corrupto, roubava, defraudava, né, se aproveitava da condição, mas Jesus, quando ele se encontrou com Jesus, Jesus restituiu a vida dele. Nós temos um exemplo muito claro de Paulo, conhecedor da palavra, perseguidor da igreja de Cristo, só que ele teve encontro com Cristo e teve a oportunidade de recomeçar, ficou uns dias sem enxergar, para dar uma balançada nas estruturas, e Deus, agora vamos recomeçar, vamos resetar, vamos zerar isso aí, e vamos começar de novo, agora você vai fazer a minha obra. Aí quem virou Paulo? Um grande apóstolo de Cristo, várias viagens missionárias. E aí a gente chega ao paralítico, 38 anos, e agora uma nova história. Note que todos tinham passados diferentes, mas todos eles se encontraram com o Salvador. Eu me encontrei com o Salvador. Deus mudou a minha história, Deus mudou a história da minha vida, e nós somos muito gratos ao Senhor por isso, porque nós não merecemos, se nós formos olhar, nós não merecemos, mas Ele dá a oportunidade de recomeçar, de zerar e voltar de novo, voltar para o jogo novamente, fazendo o que é certo, fazendo a vontade do Senhor. O maior milagre aqui não foi andar. O maior milagre desse enfermo aqui não foi voltar a andar. O maior milagre aqui foi mudar a percepção que ele tinha. Foi devolver a esperança para ele. E às vezes nós estamos sem esperança, né, irmãos? A gente não sabe para onde olhar. A gente fica confuso e com muita informação. O caminho certo para olhar, o alvo certo para olhar é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo que vai transformar o nosso olhar, o nosso viver. Antes ele era um doente, ele era um enfermo, um paralítico. Agora é um homem curado. A pergunta que ecoa aqui, enquanto os irmãos vão chegando aqui. Queres ser curado? Você quer ser curado? Será que você tem alguma necessidade de ser curado? Talvez Deus queira que você recomece em alguma área da sua vida. Na fé, no casamento, na família, no ministério. Às vezes você não sente mais alegria, é hora de recomeçar, voltar a ter alegria, na comunhão. Hoje não esperem te levarem para dentro do tanque, te jogar no tanque. Não esperem. Olhe para Jesus, olhe para Cristo. Hoje é dia de levantar, de carregar o passado, mas como testemunho de tudo que você viveu, caminhar em novidade de vida. Tem um hino que diz assim, ó, deixa eu ver se vocês conhecem, se vocês são do meu tempo. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão
Jesus estendeu a sua mão. Ele está aqui nessa noite. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Como eu recebi um apoio, vamos continuar? Agora me regozijo desde que o aceitei, E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde Deus a sua mão para mim. se coloque de pé, levante-se, em nome de Jesus. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, Aleluia! eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, o Senhor estende as mãos para as nossas vidas. Eu queria saber se em nosso meio tem alguém que não é evangélico. Faz um sinal assim com a mão, só para eu te conhecer. Está nos visitando nessa noite, alguém que não é evangélico, tem uma pessoa ali. Tem mais alguém que não é evangélico? O Senhor está chamando hoje, nessa noite, não é evangélico também? Você gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Mudar a história da sua vida? Quer aceitar Jesus como Salvador? Se você quer, vem aqui, eu vou orar por você. Quer aceitar Jesus como Salvador? Ele pode mudar a sua história da sua vida. Venha, venha. Às vezes as pessoas ficam tentando dificultar, mas o Senhor manda dizer, Ele está à beira do poço, da piscina. Venha aceitar Jesus como Salvador. Alguém? Não? Ninguém vai aceitar dessa vez? Vai ficar para a próxima? Amém? Alguém que está desanimado, alguém que desanimou na caminhada, que desviou dos caminhos do Senhor, por qualquer que seja o motivo, eu quero te convidar aqui na frente para fazer uma oração por você, porque o Deus que estava em Betesda, Ele está aqui hoje e Ele pode mudar a história da sua vida. Tem alguém que está desviado dos caminhos do Senhor e quer aproveitar essa oportunidade nessa noite? Alguém? Não? Vou fazer uma oração pela igreja, porque às vezes nós paralisamos em alguma área da nossa vida. Às vezes eu não despertei para alguma coisa da minha vida e o Senhor manda eu fazer essa oração por nós. Pai querido, Deus eterno, nós estamos aqui para te celebrar, Senhor, e para pedir ao Senhor que toda paralisia, ó Deus, que toda dificuldade, que toda enfermidade das nossas almas, ó Deus, dos nossos corpos, caia por terra, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia é sobre as nossas vidas. Pai querido, eu aceitei o Senhor como Salvador. Eu acredito, ó Deus, que é o caminho que nós devemos tomar. Pai querido, que nós tenhamos outras oportunidades para te adorar, para te bendizer, que nós possamos despertar, levantar, tomar nossa cama, tomar nosso leito, tomar os nossos problemas e caminhar em direção do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Vamos aplaudir.